Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. No programa de hoje, estamos recebendo o vereador Sidney Cardoso, do PT. Vereador, é um prazer receber o senhor aqui hoje e já agradecemos de antemão a sua presença. Tudo bem, Camila? Para nós é muito importante estar aqui, nesse Poder Legislativo, estreante de mandato, mas muito satisfeito pelo trabalho que a gente está realizando na Câmara. Vereador, eu quero começar falando sobre essa sua estreia, no parlamento. Então, o senhor ficou por muitos anos nos bastidores, o senhor foi presidente do PT por muitos anos, também assessorou o deputado Paulo Pimenta por muitos anos e agora é protagonista, tem o seu mandato próprio. Tem alguma diferença, Eu acredito que deve ter. Como é que é essa experiência, como é que está sendo esses primeiros meses de mandato? É um desafio totalmente diferente, que a gente aqui é o vereador, a gente tem um mandato aberto, temos assessoria. A gente começou lá em janeiro esse trabalho, mesmo sendo recesso aqui na Câmara. A gente participou ativamente, fomos a Brasília, fomos a Porto Alegre, pela questão das enchentes, os recursos à reconstrução. E essa assessoria com o deputado Pimenta, ser servidor também da Prefeitura Municipal, essa experiência na assessoria, trabalhei também na FAMURS, na Assembleia Legislativa com o deputado Mainardi. Toda essa experiência externa a gente trouxe aqui para a Câmara, para quê? Para trabalhar pelo serviço público, melhorar os atendimentos, mesmo sendo legislativo, de fiscalizar, de acompanhar, de questões de buscar recursos, que é o papel do vereador, a gente também está atuando fortemente em diálogo com o Poder Executivo para melhorar a qualidade de vida de Santa Maria. Então esse é o nosso objetivo principal aqui na casa. E essa questão que o senhor fala das diferenças, das funções. Então, antes o senhor estava na assessoria, mas talvez o deputado tivesse mais autonomia, do que um vereador, que mais legisla e fiscaliza. Como é que é essa? Não, assim, a relação que a gente sempre teve através da assessoria com Pimenta foi com prefeitos, foi com vereadores de todo o estado. Isso nos permitiu experiências também de sucesso, na questão de busca de recursos, da captação de recursos, de projetos interessantes. Isso nos auxiliou também de já chegar aqui na casa com proposições. A questão de nominação do Renan Curtis, que foi uma grande pessoa aqui de Santa Maria, foi desembargador, deputado estadual, presidente da Assembleia, secretário do Mercosul, denominando a nova Avenida Perimetral, nosso primeiro projeto de lei. A questão agora que apresentamos a comissão sobre o Vale Feira, que os funcionários podem ter um vale de auxílio na alimentação para comprar dos feirantes. Então são propostas que a gente apresenta, a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Tudo são experiências que a gente, ao longo dos anos, a gente acompanhou externamente e traz esse debate para casa. Então a nossa experiência, ela se complementou aqui na Câmara. É um desafio diferente da gente estar na assessoria e hoje estar como vereador, mas para nós está sendo muito gratificante. Falamos um pouquinho sobre o senhor ter sido presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT. Existe aí um rumor que o senhor volta a ser presidente. Como é que está essa situação? É uma discussão interna. O nosso partido ele é amplamente democrático, é um processo de eleições direta. Cada filiado tem direito ao voto. A gente vai se inscrever na chapa, vai participar de um processo interno. E no processo a gente pretende voltar a ser presidente municipal porque a gente representa no diretório do partido, na executiva do partido, um debate, que isso decide lá na frente quem vai ser o candidato a prefeito, quem são a nominata de candidatos a vereadores e a vereadora, participa também nas eleições gerais de presidente, deputado, governador. Então é uma responsabilidade grande e a gente tem sempre esse compromisso internamente com o partido. E também aqui na Câmara de Vereadores nós temos uma excelente bancada. Hoje temos nosso líder que é o Valdir Oliveira, a Ellen Cabral, a vereadora Marina, na Federação o vereador Werner. Então nesse bloco a gente consegue ter um bom diálogo e um bom trânsito. Vereador, a sua questão de experiência em gestão pública que o senhor falou, ajuda também, porque o que acontece? Às vezes muitos vereadores vêm da área privada e se deparam com muita burocracia, com a questão também da limitação das funções do vereador, que o vereador não tem o poder da caneta, digamos assim, falando no popular. Como é que o senhor está lidando com isso?
Para nós foi muito gratificante porque essa experiência do Poder Executivo, de ser servidor, sou agente administrativo, concursado da Prefeitura, primeiro a questão pública, né? Questão de documentos, ofícios, memorandos, tem que ser protocolados, né? Tem que ter o registro, isso era a questão pública. E hoje nós temos um sistema interno que facilita aqui na Câmara, que é automatizado, que é informatizado, mas ali está garantido o serviço público, que é onde a comprovação de documentos. Às vezes quem não tem essa experiência não compreende. E também na defesa do serviço público. Nós tivemos aqui uma grande manifestação de servidores públicos municipais que vieram até a casa, nós acompanhamos lá na Praça Saldanha Marinho, nós fomos acompanhar o sindicato, o Simprom, os servidores gerais do município, e a gente tem esse ambiente para dialogar sobre a questão do plano de carreira, sobre a questão do IPASP, que é o futuro, sobre a questão do plano de saúde, sobre o vale alimentação dos servidores da Prefeitura, né, que os servidores aqui da Câmara têm uma valorização nessa questão da auxílio alimentação, que é 1.200, e os servidores da Prefeitura, que são 3.500 ativos, recebem 451. Então, há uma disparidade. Então, isso é um debate que a gente quer fazer com o Poder Executivo. Mas a experiência de ser servidor municipal nos trouxe essa condição de fazer esse debate. O senhor citou a questão da Previdência, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. O senhor é presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das atualizações do regime jurídico dos servidores municipais, do plano de carreira do IPASP, e do quadro dos servidores públicos municipais. Como é que essa comissão está agindo, né? Está estudando, está propondo mudanças, enfim, nós temos um déficit muito grande na questão da Previdência, é um problema, né, que tem que ser enfrentado, mas de que forma que não vamos fazer essas reformas e penalizar os servidores? Nós apresentamos essa comissão, né? A gente tem uma frente parlamentar em defesa do serviço público, mas a comissão ela foi extremamente importante porque no dia que ocorreu o ato aqui na casa, o presidente Adhemar se comprometeu em criar essa comissão. Nós protocolamos, foi aprovada, o vereador Marcelo participa, o vereador Marcelo Bisonho e o vereador Alexandre Vargas. A gente já se reuniu, já instalou a comissão, a gente vai fazer, primeira questão, um diálogo, principalmente com o IPASP, com os sindicatos, com o Poder Executivo, para quê? Para que não venha uma proposta para retirar direitos dos servidores, né? Essa é a principal proposta. E essa forma de diálogo com as categorias também, porque o plano de carreira ele tem que ser discutido com a categoria. E às vezes a gente viu em outros municípios, e até no governo do estado, uma proposta que veio do Poder Executivo sem discutir com a categoria e por ter a maioria foram aprovados. E depois a gente vê a questão da precarização do serviço público, a desvalorização do serviço público, a falta às vezes de incentivo dos concursos públicos, das pessoas fazem o concurso e não são chamadas, mesmo tendo vagas para ser chamadas. Então a gente quer fazer através dessa comissão um amplo diálogo e também dialogar para que os novos servidores que venham a ser chamados ao concurso público, então assim se discuta uma nova regra da Previdência e que precisamos sim de mais servidores contribuindo para o IPASP, para que não exista já um déficit financeiro da Previdência Municipal. O senhor falou de uma manifestação que aconteceu aqui na Câmara, né, recentemente. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a motivação. O senhor estava também, participou, como disse, lá na Praça Saldanha Marinho, teve uma manifestação nas ruas, depois chegou até a Câmara, em que os vereadores receberam esses manifestantes, né, tanto do Simprosme, o Sindicato dos Professores Municipais, e o Sindicato dos Municipários. O que essas categorias estão reivindicando? Na verdade, o que a gente sempre colocou é que existe um orçamento municipal de 1,4 bilhões. E esse orçamento tem que ser priorizado também a valorização dos servidores. E no início da administração, o atual prefeito, que era vice-prefeito anteriormente, apresentou um orçamento com um déficit de 90 milhões. Né? Isso foi apresentado, foi aprovado na Câmara. Isso foi falado também publicamente pelo prefeito, que dependeria de chamar novos concursados, novos concursos, novos investimentos, uma reforma da Previdência. Isso já antes de completar os 100 dias de governo. Isso criou uma instabilidade na categoria. E por isso que houve essa manifestação. Os servidores, até de forma exemplar, foram às ruas para solicitar o quê? Nós não queremos nenhum direito a menos. Esse é o debate que está posto. E de que forma isso vai ocorrer? Como eu falei antes, de muito diálogo, muita negociação, para quê? Para que não se penalize aqueles que ganham menos.
né? Então, isso que a gente vai propor dentro da comissão, com diálogo com as categorias, diálogo com o sindicato e, principalmente, que haja essa abertura do Poder Executivo, que é quem tem a responsabilidade de enviar para a Câmara um projeto de reforma, de ampliação, de melhoria. Que bom que venha um projeto de melhoria do plano de carreira para essa casa. Aí temos um novo desafio, né? Eu falo, quando chegar esse projeto na casa, sendo o governo a maioria, né, das bancadas, como vai tendo algo que prejudica os servidores, como o senhor e a sua bancada, enfim, vai se manifestar, vai se articular para conseguir fazer uma emenda, para conseguir barrar esses retrocessos, digamos assim, se assim acontecerem, né? Estamos no campo das hipóteses aqui. Exatamente. Então, primeiro a gente aguarda nesse diálogo que não venha algo para retirar direitos. Segundo, foi extremamente importante essa movimentação dos servidores para que isso não venha de urgência. E também aqui a articulação nossa, ela é muito importante no dia a dia da casa, né? A questão com a própria bancada, como eu falei, nós temos aqui defensores do serviço público, da nossa bancada, da nossa federação, a vereadora Alice, o vereador Luiz Fernando, que é servidor da Universidade Federal, que é do PDT, o vereador Marcelo Bisoni, que é da União Brasil, mas esse diálogo nós temos que fazer com toda a casa, né? O próprio Alexandre Vargas é servidor do município. Toda essa questão a gente precisa dialogar com a casa e que seja algo para melhorar e fortalecer o serviço público. Por isso que eu coloquei que é muito importante essa movimentação dos servidores e a comissão ter esse diálogo, para que quando chegue aqui na casa não venha algo que seja simplesmente votado por nós somos oposição, vamos votar contra, e quem é governo vai votar a favor porque está no governo. Não, tem que ser algo aberto, debatido e com certeza construído para melhorar, né? Então esse é o nosso papel. Porque se a gente fosse fazer uma oposição, quanto pior, melhor, a gente só ia fazer o protesto e a crítica. Não, a gente está construindo uma solução para o nosso futuro, até porque eu sou servidor público, eu tenho esse compromisso também com o nosso futuro. O senhor começou a entrevista falando de alguns pontos, né, do seu mandato, que o seu mandato já avançou, e um deles é na questão da reconstrução do Estado, né, principalmente da região central, de Santa Maria, pós-chuvas, né, do ano passado, as enchentes, aquelas que nós sofremos por aqui. O senhor já foi a Brasília buscar recursos, tem ido a Porto Alegre, recentemente também esteve aqui em Santa Cruz. Como é que está essa situação de uma forma assim, relata para a gente como é que está essa situação, vereador? Primeira questão muito importante que nós estamos debatendo são 2 pontos da 287. Um é a reconstrução da ponte, que tem um gargalo ali próximo ao pedágio, no Arroio Grande. Ali é importantíssimo iniciar aquela obra da ponte. E a outra questão é a antecipação da duplicação Santa Maria até Itabaí, né, que já está em fase de construção lá em Itabaí a duplicação, já está em fase de construção o acesso a Santa Cruz, e o trecho Santa Maria, principalmente a Paraíso, está previsto para 2032 o início do projeto. Então a gente está fazendo uma pressão política, e não só da casa, mas a Casa de Santa Maria ela é importantíssima. Nós temos uma comissão que o vereador Marcelo é o presidente, o vereador Manequinho é o vice-presidente, eu sou o relator, mas a gente está buscando o Poder Executivo, o prefeito municipal, os prefeitos da região, os vereadores da região, da Quarta Colônia principalmente, porque pós-enchente também houve um fato novo que é o FUNRIGS, que é um recurso que o governo federal abriu mão do Estado pagar a dívida. São 36 meses e são 14 bilhões. Que poderá o governador, por uma decisão política, aportar esse recurso na duplicação da 287. É possível? É, porque agora há pouco ele anunciou que vai aportar 1,3 bilhões num lote que é lá no Vale do Taquari e na região da Serra, para novas concessões. E essa concessão, como está em andamento, nós estamos em diálogo com o Pedro Capelupo, que é o secretário de Reconstrução, para que uma decisão política de aporte do governo do Estado para que ocorra a recuperação da estrada onde foi atingido pela enchente, que é a reconstrução da ponte, ali em Candelária, ali em Mariante, e que esse aporte sirva para a antecipação da duplicação em Santa Maria. Por quê? Porque senão, se a gente lutar somente pela duplicação, isto vai acarretar um desequilíbrio no contrato e vai aumentar a tarifa. E aí não vai ser beneficiado aqui em Santa Maria a região. O que a gente quer é que esse aporte do Estado ocorra
para que não aumente a tarifa e se antecipe essa questão da duplicação. E outro ponto que nós estamos trabalhando na reconstrução é os recursos que vieram para a prefeitura. Porque as enchentes ocorreram, a gente sabe que nos períodos de maio do ano passado, de junho do ano passado, era questão de emergencial, pessoas faleceram, tinha que deslocar pessoas, aluguel social, a gente compreende. Mas ali a partir de julho já estavam disponíveis os empenhos, estavam disponíveis os recursos, a prefeitura deveria ter feito os projetos. Esses projetos só foram feitos em janeiro desse ano. Quando a gente assumiu o mandato aqui, no dia 7 de janeiro foi a sessão representativa e eu coloquei isso na tribuna. Extremamente importante não perder esses recursos. São mais de 60 milhões para reconstrução de estrada, recuperação de pontes, reconstrução de pontes que foram feitas pontes provisórias e que agora tem que ser reconstruída de concreto. A estrada do Peral. Tudo isso demorou muito a prefeitura fazer os projetos. Agora foram feitos os projetos, alguns já estão liberados, a prefeitura já pode licitar e outros ainda estão aguardando a Defesa Civil Nacional a análise desses projetos que foram encaminhados no início de fevereiro. Então, o que a gente está acompanhando? Que cada desses recursos, cada centavo desses recursos, seja executado aqui em Santa Maria. São mais de 60 milhões de reconstrução para a Prefeitura de Santa Maria. Essa aqui também é uma função dos vereadores, né? Fiscalizar os recursos. Extremamente importante, além de fiscalizar, também divulgar, porque às vezes o recurso vem, a prefeitura executa, mas não há a divulgação que são recursos do governo federal ou do governo estadual. Isso é muito importante para a população, são recursos públicos, né? Questão da entrega também das casas. A modalidade de casa de compra assistida diretamente com a Caixa Econômica Federal, que é um recurso direto da União. Há recursos também que são do PAC, que tinham resíduo do PAC e a prefeitura apresentou um projeto também para compra assistida pela prefeitura. E há também a parte de loteamentos, que são 300 casas que estão já disponíveis da prefeitura para uma construtora construir essas casas. Então são várias modalidades de habitação que são recursos do governo federal que já estão disponíveis. Então há um leque de projetos na questão da reconstrução em Santa Maria. Fora os recursos que são do PAC, como a unidade básica ali de saúde da Medianeira. Agora, na nova seleção do PAC, foi cadastrado lá na Roberto Noal, na Caramelo. Então, há um conjunto de obras que são disponíveis para a prefeitura que vêm dos recursos do governo federal. Para isso tem que ser feito projetos, tem que haver a licitação, início da obra, acompanhamento da obra até a entrega. E para acontecer essa entrega, precisa ter esse acompanhamento e a fiscalização do Poder Legislativo. Vereador, o senhor falou em licitação, tem outro tema que está sendo há anos bastante debatido aqui na Câmara, que é a licitação do transporte público. E o transporte público, a mobilidade urbana também é uma das pautas do seu mandato. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? A questão da mobilidade urbana é extremamente importante, porque a gente conquistou a travessia urbana, que deve ser concluída esse ano. Mais de 450 milhões, do Trevo do Castelinho até a Ubra. Eu consegui, junto com o Paulo Pimenta, articular recursos, nós de Santa Maria, os empresários, os movimentos sociais dessa grande obra. Agora nós precisamos incluir a travessia urbana com projetos internos. A duplicação da Duque, a duplicação da Venâncio, ali no bairro Dores fazer alguma elevada. São projetos internos do município. E a questão do transporte público, você muito bem colocou, ao longo dos anos foi feito plano de mobilidade urbana para licitar. Hoje, esse plano já tem 10 anos. O que vai ser licitado? Qual o projeto que vai ser licitado? Qual a modalidade que vai ser licitado? Então, isso precisaria hoje fazer um novo plano atualizado de mobilidade urbana e, imediatamente após isso, licitar este plano, para atualizar o mapa da cidade. Muitos loteamentos novos foram construídos, muitos residenciais novos foram construídos. Pega a região ali da faixa nova, vários residenciais novos foram feitos, vários condomínios foram construídos, loteamentos novos foram construídos. Então isso precisa ser atualizado. E pós isso, sim, licitar um plano atualizado para a cidade, plano moderno, né? Quem sabe a gente consiga, que nem o exemplo de Curitiba, que nós temos uma boa cidade, né, de desenvolvimento. Aqui Santa Maria também merece, que é uma cidade de grande porte. Seria um sonho, né, vereador? Vereador, a questão da tarifa zero também está começando a ser discutida aqui na casa por uma comissão especial. O senhor acha que é viável? Existem exemplos no país que é viável.
A Prefeitura hoje já vem ao longo da pós-pandemia fazendo aportes financeiros, fazendo questões junto com o Ministério Público para compensar os prejuízos das empresas. Então, acredito que havendo um cálculo, né, qual o valor de aporte do serviço público e também a valorização aqui da cidade, né, eu acho que tem como fazer esse debate viabilizando para chegar na tarifa zero. Né? Eu acho que não é algo de ser implantado imediatamente, mas discutido, debatido, e como eu disse, colocando um plano de mobilidade urbana atualizado das demandas da cidade, que o passageiro chegue mais rápido de ônibus do que seu transporte individual, isso vai ser um benefício para a cidade. Importante deixar o transporte atrativo, né? Porque hoje temos outras opções, como os aplicativos, que se as pessoas se organizarem, dividirem, às vezes sai o mesmo preço da passagem. Então tem que valer a pena utilizar o transporte público para reaquecer também. Né? É que houve, que a gente conversa muito nas comunidades, durante a pandemia foram retiradas algumas linhas, né? Voltaram às linhas originais de 30 anos atrás. Como eu te falei, questão de novos loteamentos, novos bairros, foram sendo feitas adequações nas linhas. Com a pandemia, isso retornou à linha original. E pós-pandemia, essas linhas não voltaram. Então, às vezes, a pessoa tem que caminhar 1 km, 2 km até chegar ao ponto de ônibus. Ela pega um aplicativo ou vai do seu carro próprio, é muito mais confortável e economicamente também. Então, e a questão do trânsito, o ônibus fica na mesma linha do carro, chega no mesmo tempo. Se tivesse uma linha, tivesse um BRT, tivesse algo exclusivo para os ônibus, com certeza seria bem mais atrativo. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre os conselheiros tutelares. O senhor tem um projeto de lei que altera a legislação municipal que trata sobre o funcionamento dos conselhos tutelares. O que prevê essa legislação? A gente conversou juntamente com os conselheiros, foi uma solicitação deles, né? A gente conversou também com o secretário de Assistência Social e há um consenso que acontece. Os conselheiros, eles trabalham de segunda a sexta, o turno da noite, final de semana, eles ficam de plantão, de ocorrência, de atendimento para encaminhar. E acontece que o ponto facultativo, quando há entre meio de feriados, eles têm que ter expediente, por uma questão de indicação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, porque não está previsto na legislação o ponto facultativo, como eles ficarem de plantão. Então foi uma alteração nesse sentido, uma solicitação funcional do trabalho dos conselheiros, que a gente apresentou. Aí, através do procurador, a gente retornou inicialmente com um projeto de lei e depois a indicação da Procuradoria, a gente fez um projeto de sugestão e esse projeto de sugestão foi assinado pela mesa, foi assinado pela casa para o prefeito municipal regulamentar. Outro tema muito importante que o senhor citou lá no início da entrevista é uma frente parlamentar que o senhor criou, eu vou até ler o nome aqui para não errar, Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Esse que é um tema tão caro para a nossa sociedade, porque muitas de nós somos mortas apenas por sermos mulheres, né? Os feminicídios, infelizmente, têm aumentado. E a minha pergunta em relação à sua iniciativa é como é que o senhor vai fazer que essa frente parlamentar ela não seja só de ofício, né? Então, assim, o que de prático o senhor e os outros integrantes dessa frente parlamentar vão fazer para que garantam os nossos direitos, né? Ou políticas públicas que resguardem a nossa saúde física, mental, patrimonial, enfim, nós somos atacadas em todas as esferas hoje. É um tema muito importante, assim, muito significativo. A gente apresentou, foi aprovado, a gente fez a instalação da frente, foi muito significativa aqui na casa, com a presença da Polícia Civil, da Secretaria do Município de Segurança. Foi muito significativo, estava aqui o Edgar Preto, que lá no início criou essa frente na Assembleia, o Adão Preto, que hoje é deputado estadual. E a gente vê em noticiários diariamente de feminicídios ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma pauta muito importante, por quê? Porque ela ocorre principalmente, 99%, homens estão cometendo um crime, que é o feminicídio, e a violência, como bem você falou, além do feminicídio, que é um crime, ocorre diariamente psicológico, financeiro,
político, é uma violência que ocorre do homem contra a mulher, né? Então, para que isso não ocorra mais, e é o fim da violência contra as mulheres, a gente quer fazer o debate com os homens, porque às vezes é um tabu, né, do homem poder falar sobre isso. Essa própria machismo estrutural que a gente tem, o homem deixa de ser homem por fazer esse debate da masculinidade do homem. Então isso é muito significativo e a gente quer romper essas barreiras, né? Que é o debate aqui na casa com os colegas, né? Que é extremamente importante a gente fazer, né? E também com a sociedade, para fazer a prevenção. Porque há novas legislações, tem a Maria da Penha, tem aplicativos, tem as protetivas, mas o que a gente está vendo diariamente que está ocorrendo e cada vez mais agressivo. Então a gente precisa fazer esse debate. Nós, homens, até aqui esteve a promotora pública, que tem uma cartilha sobre isso. A gente precisa fazer esse debate entre nós, homens, para romper essas barreiras. E às vezes, só na gente falar, a gente já sente que existe uma barreira. Então, por isso que é extremamente importante esse debate de conscientização começar pela casa e abrir para a sociedade civil e, quem sabe, aqui a gente quer fazer audiências públicas da região também, que outras câmaras municipais possam fazer esse debate. É uma questão da educação, infelizmente, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, um estado tão patriarcal, que muitas vezes nós somos objetificadas, né? E então acho que essa sua iniciativa de fazer audiências públicas, trazer pessoas para falarem sobre, né, a importância de se educar homens, né? Homens, filhos. Exato, nossos filhos. Né? O Antônio, Pedro e o Valentim. E eu quero muito, né, sentir orgulhoso que os nossos filhos possam debater isso, possam falar sobre isso. E essa pauta da educação também ela é significativa, né, de ter palestra nas escolas, de a gente poder falar sobre um tema que é extremamente importante e a gente está, infelizmente, vendo nos noticiários notícias tristes do nosso estado de feminicídios. Tomara que essa realidade mude, né? Vamos trabalhar para isso, cada um no seu âmbito, para tentar mudar essa realidade. Mas, vereador, estamos quase acabando o nosso programa e eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre o que o cidadão santamariense pode esperar do seu mandato. A gente quer aqui esse mandato, né, nós temos 4 anos, já se passaram um bom tempo do mandato, a gente está diariamente trabalhando. Uma pauta ainda que a gente quer e precisa trabalhar é a saúde pública, né? A gente precisa melhorar o atendimento na saúde básica, no atendimento nos bairros, nas periferias, para que não chegue até a urgência, emergência. Temos nosso USM lotado, nosso PA lotado, nossa UPA lotada, então a atenção básica deve funcionar e que também o nosso hospital regional, que hoje está sendo utilizado 50%, tenha utilizado plena, 100%, que é a garantia de um atendimento pleno aqui na região, que não precisa Santa Maria ir a Restinga Seca, ir a Faxinal, ir a Santiago, ir a Porto Alegre, que esse atendimento seja referência em Santa Maria, que a gente possa aqui em Santa Maria atender a região, além de Santa Maria atender a região e ser uma referência em saúde. É para isso que a gente quer trabalhar todos os dias, né, 24 horas, para atender melhor a cidade de Santa Maria. E agora, no final do nosso programa, a gente deixa um espaço para o senhor passar os contatos. Então, como é que a população fala com o vereador Cid? Nós temos aqui o nosso gabinete 19, a gente pode ser pelo nosso WhatsApp, né, que é o 997196230. Podemos aqui, todas terças e quintas, nós estamos aqui na Câmara. Na segunda, quarta e sexta, a gente está indo nas comunidades, indo ter um mandato na comunidade. E a gente quer, de cada vez, atender melhor, melhorar o atendimento, mas que as pessoas possam viver bem em Santa Maria. A gente quer uma Santa Maria desenvolvida, quer uma Santa Maria educadora, uma Santa Maria que seja referência à cidade de cultura, que volte a ter carnaval, uma cultura popular em Santa Maria, que seja referência na saúde, seja referência na educação, e eu gosto muito de viver aqui na nossa cidade. Obrigada por estar aqui conosco no programa Retrato Público, vereador. Um bom trabalho para o senhor. Gratidão por esse espaço. Esse foi o Retrato Público com o vereador Sidney Cardoso, do Partido dos Trabalhadores. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Siga acompanhando a programação da TV Câmara. TV Câmara, a tela da cidadania.